Boa tarde, Mancini. Luiz Boa Henrique também tarde. da Bragança FM. Primeiramente, bom retorno desse descanso. Último compromisso do Bragantino antes da volta, de fato, aos campeonatos. Como que você avalia o desempenho da equipe e também a preparação física dos atletas, tanto no jogo treino contra o São Paulo, quanto hoje contra o Atlético Paranaense, que o time saiu com a vitória? Boa tarde a todos. É uma satisfação voltar a falar depois de férias, né? Enfim, eu acho que entre aquilo que a gente viu no último jogo diante do Inter para hoje, ainda há uma certa distância. Foram 20 dias aí, 21 dias de folga, e você precisa de um tempo hábil para fazer com que o time possa voltar àquela forma que está. Mas todas as equipes vão passar por esse processo. Eu acho que hoje no treino já foi melhor do que no outro treino que fizemos, que foi fechado. Eu acho que aos poucos a gente está readquirindo aquilo que foi visto nas últimas partidas que a gente vê como o melhor momento nosso no semestre, e para isso a gente vai ter que acelerar um pouquinho mais, mas temos 4, 5 dias até a estreia, a reestreia, né, diante do Fluminense. Eu acho que é um tempo bacana para que a gente possa fazer alguns ajustes daquilo que foi visto hoje e daquilo que nós estamos vendo desde a nossa volta há cerca de 15, 16 dias, né? Volto a dizer, é um processo natural, um processo de realinhamento daquilo que vinha sendo feito. Gostei de algumas coisas hoje no jogo treino, algumas outras faltam ajustes que serão feitos com o passar do tempo aí, o passar dos jogos. Mancini, boa tarde. Eberson, Boa tarde. Rádio 102 FM. Queria te perguntar duas questões. Hoje você não teve o Gabriel, né, que já não jogou contra o São Paulo, devido a um desconforto de uma lesão na panturrilha. E o que eu observei no primeiro tempo, uma dificuldade e às vezes uma lentidão para a bola sair do sistema de defesa, inclusive no gol demorou para o Gustavo fazer a bola longa ou para a direita ou para o Agostinho. Quanto isso impacta essa ausência do Gabriel nesse momento, porque o Ramires já atuou de segundo, já atuou um pouco mais à frente em outros momentos, e te perguntar também quais são os ajustes necessários já pensando no jogo contra o Fluminense. Olha, sobre a ausência do Gabriel, ele é um jogador, ele é um primeiro volante, assim como o Fabinho, né? E eu também não tinha o Fabinho retornou hoje, felizmente foi bem também. Então a nossa opção em usar o Ramires ali era também para que eu também testasse o Rodrigo como segundo homem, que vem atingindo aquilo que nós esperávamos, né? Então é óbvio que quando você tem a perda de um atleta dentro de um sistema que já está acostumado com ele, que é o caso do Gabriel, você perde em algumas coisas, a gente perde um pouco mais de marcação curta, a gente perde um pouco neste homem que inicia as jogadas, mas ganha de outros lados, né? O Ramires é um cara que joga muito para frente e isso facilita para que a bola chegue nos pés do Rodrigo, do Barbosa e do Sacha. Mas são ajustes, sempre que há alteração na equipe, você vai ter alguma diferença que o atleta tem que superar dentro de campo e ele vai te entregar algo melhor, né? E sobre os ajustes até o jogo do Fluminense, acho que tem algumas coisas ainda dentro da intensidade que a gente gosta de ver na equipe, de uma marcação mais alta, mais forte, de uma subida de linha mais forte ainda. A gente vê que os atletas estão tentando fazer, mas que próximo do término dos dois tempos ainda eu senti um certo cansaço, né? O que é natural também, né? Mas eu tenho certeza que para o jogo do Fluminense, agora com uma semana mais elaborada, porque para este jogo do Atlético e contra o São Paulo, nós atropelamos o tempo e os atletas entraram em campo sem estarem descansados, né? Então isso também impacta naquilo que vai ser mostrado dentro da partida. Para o jogo do Fluminense, sim, aí nós teremos a partir de segunda-feira já uma semana um pouco mais equilibrada para fazer com que eles possam suportar 90 minutos ou até 100 minutos ali de jogo corridos. Mancini, Pedro Rigoni da 102 FM. Você até falou dos ajustes, né? Mas o que você mais gostou do Red Bull Bragantino nesse amistoso de hoje? E Gabriel e Isidro Pita, eles jogam contra o Fluminense? Não. Os dois jogadores com certeza não estarão aptos para o jogo do Fluminense.
O Pita deve se apresentar na segunda-feira. Nós ainda não sabemos qual é o histórico dele no último mês, histórico de treinamentos, o que ele fez. A gente sabe que o Pita estava na seleção, na Copa do Mundo, mas a gente não sabe com que frequência ele vinha fazendo os treinamentos. Então, certamente, quem vai para uma Copa do Mundo e não joga todas as partidas, volta pior do que foi. Então, nós temos que estar atento a isso daí para dar a ele a possibilidade de retornar no mesmo nível dos outros atletas, assim como o Gabriel, né? Nós tínhamos a possibilidade de acelerar um pouquinho o processo dele com alguns riscos para o jogo do Fluminense. A gente achou melhor tirá-lo do jogo do Fluminense para que no jogo contra o Sporting Cristal ele já esteja apto. E a outra pergunta O que você mais gostou do Bragantino? O que eu mais gostei é o que eu mais peço para eles, é o que eu mais gosto de ver na equipe, foi a intensidade de jogo, né? Ainda não está como a gente parou lá atrás no início da folga, mas hoje eu já vi uma intensidade maior, uma vontade de agredir o adversário o tempo inteiro, que eu acho que é isso o nosso forte, né? Para que a gente possa retomar aí o que fizemos nesses 6 primeiros meses do ano. Mancini, hoje você contou com os retornos do Guzmán Rodrigues e do Bruno Gonçalves, 2 atletas que você não teve oportunidade de comandar desde que você assumiu, e queria saber como que eles se encaixam dentro do seu planejamento para o time no restante da temporada, principalmente o Guzmán Rodrigues, que no ano passado era um dos principais jogadores do setor de defesa do Bragantino e que esse ano teve uma consolidação do Alex e do Gustavo Marques como dupla de zaga. É até importante a gente falar sobre isso. A gente está muito feliz pela volta dos 2 atletas. Eu sei o impacto que tem o Guzmán, né, que vinha muito bem na equipe e depois de tantos meses aí hoje retornou, assim como o Bruninho, né? São atletas que têm muito a nos ajudar. O Guzmán, pela sua liderança, além do jogo normal, do jogo aéreo, enfim, mas a sua liderança, é um cara extremamente positivo, que puxa muito o grupo sempre para cima. O Bruninho tem uma maneira de jogar um pouquinho diferente de todos os nossos outros meias. Ele é um cara que encosta bastante no centroavante, que entra na área, enfim, são atletas que vão nos ajudar. Eu tive pouco tempo ainda com eles, gostaria de conhecer um pouco mais e para isso nada melhor do que o dia a dia, mas a gente está muito feliz com o retorno dos 2 atletas. A gente só tem hoje basicamente o David fora, que também vai demorar um pouco mais de tempo. Eu acho que isso mostra também não só uma grande capacidade do nosso departamento de saúde de recuperação de jogadores, como do nosso departamento físico, com a elaboração de treinamentos que estão tornando nossos atletas mais fortes. E, com certeza, atletas mais fortes lesionam menos, né? E tudo isso é construído. Mas a gente está feliz e eu estou aqui externando uma coisa que diariamente a gente conversa sobre, porque é importante quando você tem um baixo número de atletas do departamento médico, porque isso significa que você está com força máxima dentro de campo. E eu espero que seja a tônica desse segundo semestre. A bola parada, ela tem decidido alguns jogos, principalmente quando você encontra um adversário com uma marcação sempre muito mais ajustada. Hoje, no primeiro tempo, o Bragantino teve muitas possibilidades, teve vantagem em cima do Atlético Paranaense, e o gol sai, uma bola parada. Essa do Juninho Capixaba, é algo que você tem treinado, essa movimentação dele no primeiro pau, é muito mais percepção de espaço do próprio Juninho Capixaba. E você falou que você não vai ter o Gabriel. Em alguns momentos, você utilizou o Alex um pouquinho mais à frente. Pedro Henrique subiu muito de produção nessa temporada. Você tem trabalhado com o Alex também nessa eventualidade de não contar com o Gabriel e o Fabinho não estando 100% dele um pouquinho mais à frente em alguma circunstância de jogo? O Alex, ele já está avisado e ele já fez isso no treinamento, alguns treinos sim, que ele pode atuar nessa função. O Pedro, nessa última semana, a gente acabou perdendo por causa de uma lesão, mas é algo que passa na minha cabeça assim, até para que você tenha um tripé realmente alto
e aí eu possa, dentro da escalação da equipe, ter atletas um pouco mais ofensivos nas outras funções. Aí, ao invés de jogar com o terceiro zagueiro por trás, a gente jogaria com o terceiro zagueiro pela frente do campo. Mas, enfim, é uma situação que pode acontecer sim. A sua outra pergunta que me fugiu, bola parada. Nós temos o hábito de fazer muitos treinos de bola parada, até porque nós sabemos que nos jogos difíceis, onde o adversário está te marcando muito bem e tal, é uma jogada que pode originar algo diferente. O Juninho hoje atacou o primeiro pau por decisão dele. Normalmente ele flutua mais pelo centro da área, mas eles têm liberdade de movimentação. Eu só peço para eles, dos 5, 6 atletas que estão dentro da área, que cada um ocupem um espaço no campo. A gente detectou no primeiro tempo, através da nossa análise, que estava vendo o jogo lá de cima, que o tripé do Atlético não estava bem formado. O Atlético estava carregando pela altura do nosso time, mais o centro e o segundo pau. Então foi passada essa informação para eles. O Juninho inteligentemente foi no primeiro escanteio e acabou fazendo o gol. E nós também tivemos outros lances assim no primeiro tempo. Tem uma jogada no finalzinho do primeiro tempo que é uma jogada ensaiada, que o Ramires acha o Sacha do outro lado e quase sai o segundo gol ali. São jogadas que a gente tenta fazer, repetir, mas o mais importante, o que eu digo para os atletas, é que eles têm que olhar o panorama do jogo. Parou, é uma falta a nosso favor, vamos olhar o panorama, vamos ver como que o adversário está se comportando, porque às vezes a inversão de bola de um lado para o outro acaba pegando o lado, como foi nesse lance do Sacha, e eles observaram muito bem isso, a bola é jogada para o outro lado para que seja cavada no segundo pau, que era o primeiro pau. E quando você vai armar a tua equipe, normalmente no primeiro pau estão os mais baixos. Então, tudo isso é pensado, é executado. Eu gosto muito disso, gosto de inovar, de dar ao atleta a possibilidade, não somente usar uma frase que eu uso muito para eles, é muito simples jogar a bola dentro da área. Eu tenho que criar alguma coisa diferente para surpreender o adversário. Se os meus zagueiros saem lá de trás em 10 escanteios e mais 8 faltas, eles vão 18 vezes, dão um tiro para ir, dão um tiro para voltar, eu estou só cansando o meu zagueiro. Então eu tenho que ter alguma coisa diferente para que a gente possa tornar isso como ponto forte dentro das partidas. Mancini, quando o Bragantino voltar, já vai voltar com uma sequência muito pesada. Jogo do Fluminense na próxima sexta-feira, time da parte de cima da tabela. Depois já vai ter o jogo de ida de mata-mata da Copa Sul-Americana. Depois o jogo contra o Coritiba, que também, por mais que seja o adversário que esteja abaixo do Bragantino na tabela, também é da parte de cima. E depois já vai ter o jogo de volta. Como você vê o preparo do time, não apenas físico, mas também mental, para essa volta tão importante logo de cara? É importante, é uma sequência difícil, por isso até a gente utilizou duas equipes no jogo de São Paulo, porque a gente entende que não seria inteligente da nossa parte a gente, por exemplo, usar um time 70% do jogo, no outro jogo 70%, sendo que nós vamos ter que modificar a equipe, né? Antes mesmo de vir a pergunta de vocês, nós vamos ter que modificar a equipe, um ou outro atleta, talvez não mexer demais na estrutura, mas a gente vai ter uma sequência agora de jogos de quarta e domingo, aí depois para por uma data FIFA, se não me engano, mas até lá a gente vai ter que utilizar vários jogadores. Eu não penso, sinceramente, falando somente em time titular, falar em 11 jogadores. Eu vou ter que ter ali 15, 16 atletas para que a gente não mexa muito na estrutura, mas esses 15, 16 atletas têm que estar no mesmo nível. Porque a sequência é uma sequência pesada, né? A gente já volta com o Fluminense fora, que uma vitória lá, um triunfo faz com que a gente tenha um salto na tabela. É muito importante a retomada do segundo turno. É lógico que os jogos contra o Sporting Cristal na Sul-Americana são importantes também, mas o jogo do Fluminense e do Coritiba podem significar muito para a gente, até para a gente distanciar um pouco mais.
Enfim, são jogos onde a gente vai ter que ter, além de tudo isso, equilíbrio emocional, resiliência, porque é uma volta, e uma volta, como nós temos um time intenso, ele não vai conseguir botar 90 minutos de intensidade, vai ter que ser um time inteligente, que vai colocar um pouco, vai ter que pisar um pouco na bola, porque os atletas ainda não estão prontos para aquilo que a gente chama de ideal. Obrigado, professor Mancini. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um abraço.